Bem-vindo ao vídeo da aula 1. Esse é o curso de Microeconomia 2 do período letivo especial de 2020 da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou o professor Vitor Sena e nessa aula nós vamos ver definição de mercados, compradores e vendedores, oferta e demanda e demais pontos do mercado e da definição dessas duas curvas essenciais para a determinação de mercado. Então vamos ver os fundamentos neoclássicos também para essa aula. Tá? Então deixa eu mostrar como é que ela está estruturada. Nós temos aqui, primeiro ponto, definição de mercado ou mercado, os tipos de mercado como ponto 2, a curva de demanda é o terceiro ponto e curva de oferta é o quarto ponto. Eu vou pegar esses três pontos e dividir isso no vídeo chamado 1.1. Tá? Então a aula vai ter uma divisão dessa forma. Tá? Então o vídeo 1.1 tem esses quatro pontos, que apesar de serem quatro pontos, vamos poder ver rapidamente. Tá? Depois tem um outro slide, que não está nesse slide aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, que vai ser o vídeo 1.2 dessa aula. E nesse vídeo nós vamos falar de fundamentos neoclássicos. Esses fundamentos são para a gente ver mais detalhes sobre oferta e demanda, relembrar detalhes da oferta e da demanda que são importantes. Nós temos em mente para esse curso também. Tá? E o último ponto são os exemplos que serão a aula 1.3. Então vamos lá. O mercado. A economia é preocupada com o estudo dos mercados e de seu funcionamento. Esse é o objeto de estudo da economia. Tá? Pink e Rubenfeld, o livro que nós estamos usando para esse semestre, em Micro 2, na página 8, logo no primeiro capítulo, que eu estou fazendo aqui uma revisão, define mercado como um grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas interações efetivas ou potenciais, determinam o preço de um produto ou conjunto de produtos. Tá? Então, são compradores e vendedores que se unem para determinar um preço combinado entre eles e uma quantidade de produtos combinada também entre eles. Tá? Então, compradores são aqueles que desejam adquirir o produto em questão, vendedores são aqueles que possuem o produto. Tá? Potenciais ofertantes também podem atuar aqui como vendedores. Essa ideia de mercado potencial vai ser muito importante para a gente também, e eu vou falar mais dela daqui a pouquinho. Os papéis de compradores e vendedores são, em alguns casos, intercambiáveis. Isso quer dizer, nem sempre a pessoa vai ser só compradora e nem sempre só vendedora. Tá? Então a pessoa pode trocar de lado na participação do mercado. Tudo bem? Então isso é importante dizer. Isso pode acontecer com cada um de nós. Geralmente no dia a dia a gente precisa comprar uns produtos de consumo básicos para a nossa sobrevivência, tipo arroz, feijão, tipo coisas para casa. Então nós somos compradores demandantes desses produtos. Nós vamos no mercado, vemos o preço e vamos fazer um julgamento se vale a pena levar aquele produto, aquele preço, naquela quantidade para casa. Tudo bem? Em alguns momentos nós vamos ser vendedores. Tá? Vender a nossa força de trabalho ou vender produtos que nós temos para ofertar, que podemos produzir e ofertar. Tudo bem? Eu mesmo esse ano vendi um produto curioso que foi uma arara de roupas. Então me tornei um ofertante dessa arara de roupas em 2020. Uma arara de roupas é um ferro, estou desenhando aqui, um ferro onde a gente coloca os cabides para colocar as roupas. Ela substitui um armário, por exemplo. Tudo bem? Então, em 2013, por aí, eu comprei 2 araras de roupa. Mas com o passar do tempo, eu substituí essas araras por armários, e precisei vendê-las. Elas estavam ocupando espaço aqui em casa e precisei vendê-las em 2020. Então, em 2020, eu me tornei um vendedor dessas araras. Tudo bem?
Então eu tive que vendê-las. Isso acontece o tempo todo com produtos que nós temos, né? Tipo, a gente compra produtos e vende produtos que nós temos, que são passíveis de serem vendidos ainda. Tudo bem? Bom, além disso, é necessário fazer uma distinção quanto ao prazo para o qual se está se considerando o mercado. Então, o prazo é muito importante. Repare aqui que eu me tornei comprador dessas araras em 2013, mas me tornei vendedor delas 7 anos depois, quase 7 anos depois. Tá? Então, o prazo é muito importante para determinar esse número de compradores e vendedores participantes do mercado. Ao longo do tempo, o total de compradores de determinado produto pode cair ou se elevar. Tá? Aqui embaixo tem uma foto de uma fita cassete para mostrar que hoje em dia, né, pouca gente demanda uma fita cassete. Se tornou um produto obsoleto, né? Então, antigamente, a demanda por fita cassete era muito alta. Vou mostrar isso no exemplo da aula 1.3. Mas hoje em dia quase não se acha mais quem demande fitas cassetes, né? E o número de produtores também se reduziu, né? Então, nos anos 80 era algo muito comum. Hoje, né, no século 21, nos anos 20 do século 21, já não é um produto tão demandado. O mercado para esse produto se tornou muito menor. Tá? Um mercado com um número menor de compradores e um número menor de vendedores. Ok? Então tenha em mente que isso muda ao longo do tempo, isso é muito importante. Bom, o assunto de micro 1 era mercados perfeitamente competitivos. Tá? Então micro 1, na maioria dos cursos brasileiros, se divide dessa forma. Então, se estuda a teoria do consumidor para chegar na demanda, se estuda a teoria da firma para chegar na oferta, e depois, ao juntar oferta e demanda, se vê um modelo que é chamado de mercado competitivo. Tá? É o assunto onde micro 1 termina. Tá? Nós vamos rever esse modelo, inclusive vamos ter algumas aulas abordando o mercado perfeitamente competitivo com restrições. Ao introduzir restrições nesses mercados, nós começamos a ver o assunto de micro 2, que é mercados imperfeitamente competitivos. Então, a competição entre esses compradores e até entre vendedores e até compradores no mercado nem sempre é perfeita. E nós vamos ver como é que os economistas definem competição perfeita ou imperfeita aí nesses modelos. Tá? Mas o assunto de micro 2 é esse aqui. Nós vamos passar mais tempo vendo mercados imperfeitamente competitivos. Tá? Bom, então, lance uma pergunta aqui. Tá? O Subway não está patrocinando essa aula, é só um exemplo que eu dava no início da aula sobre tipos de mercado. E uma pergunta: a cadeia de lanchonetes do Subway é uma concorrência perfeita ou imperfeita? Tá? Pensem aí no que vocês acham sobre esse tipo de produto. Tá? Então, qual é o produto, quem são os compradores e quem são os vendedores? Tá? Existe maneira de ver esse mercado diferentes, e eu vou dar essa resposta mais para frente. Bom, vamos definir aqui uma coisa muito importante para definir mercado, que é a curva de demanda. Em particular, nós vemos inicialmente uma coisa chamada curva de demanda individual, que é a curva de demanda de um indivíduo só, reduzindo aí para a menor parte de compradores. Tá? A gente pode falar de famílias, de compradores coletivos, mas inicialmente a gente vê um indivíduo para ficar mais fácil. Tá? Então a demanda é a função matemática que estabelece a relação de preços e quantidades de uma mercadoria. Então você tem que determinar um produto, que seja um sanduíche, por exemplo. Né? Essa é a mercadoria, e tal qual preço. Então vai ter uma relação entre preço e quantidade que o consumidor individual está desejando comprar. Bom, costumamos a reduzir também
ou a sumarizar, ou resumir, melhor dizendo, 4 fatores mais importantes que alteram a demanda de um consumidor, chamado I, tá? Para qualquer bem que a gente pode chamar de X aqui, só para ficar numa definição com essas letrinhas. Então, nós temos o preço do produto, tá? Então, preço vai ser usado P ao longo do semestre inteiro, P de X, que é o produto que nós estamos em consideração. Pode ser o sanduíche, por exemplo. Pode ser a arara que eu falei anteriormente. Pode ser a fita cassete. Tá? Então é o preço que está disponibilizado para o consumidor I. Tudo bem que pode ser o Vitor, pode ser um aluno do curso, pode ser alguém que esteja assistindo esse vídeo de qualquer lugar. Tudo bem? Então, essa variável é uma das que a gente está mais focados aqui ao analisar mercados. Bom, mas outras variáveis também influenciam a demanda individual do consumidor, tá? Quais são elas? Renda do consumidor. Então a renda é uma variável bastante importante. E aí a gente vai, nesse curso aqui, traduzir renda como R, na maioria dos casos, e a R, a renda disponível para o consumidor I. Tá? Preço dos bens substitutos. Tudo bem? Então aí vamos chamar o bem substituto de Y. Tudo bem? Então ao invés de um sanduíche do Subway, por exemplo, você poderia querer um sanduíche de hambúrguer. Tudo bem? Um hambúrguer, por exemplo. Então o hambúrguer é o Y e o sanduíche do Subway é o X. Então nós temos o preço do bem substituto para o consumidor I também. E complementares. Existem bens que são chamados complementares. E aí estou chamando esses bens complementares de Z, de maneira genérica aqui. Tá? Mas é o preço de um bem Z também disponibilizado para o consumidor I. Tá? Z aqui no caso pode ser uma coisa que você consome junto com o bem de interesse. Então, sempre que você compra sanduíche, digamos que você compra também refrigerante ou salgadinho. Então Z vai ser esse produto, ou esse pacote de produtos. Tá? Mais fácil, um produto só. Novamente, para o consumidor I. Por fim, nós temos aí as expectativas, tá? Que vão ser bastante influentes também para o consumidor. Tá? Alguns livros também colocam como expectativas e gostos. Né? O gosto é uma forma de descrever preferências. Tá? Você pode mudar seus gostos, o que você espera consumir, depende um pouco de algumas circunstâncias que vão ser determinadas por essas expectativas e gostos aí, resumidas dessa forma, mas também bastante importantes para descrever a demanda individual. Tá? De uma forma mais matemática, o que o consumidor deseja é comprar uma certa quantidade do bem X, digamos sanduíche, e essa quantidade do bem X depende de várias variáveis que nós colocamos no slide anterior. Então a quantidade de X, escrevendo só de maneira maior aqui, depende de uma função f, está vendo ela aqui? E essa função f vai levar em consideração o preço do próprio bem X para o indivíduo I, a renda que esse indivíduo I possui para comprar esse sanduíche ou esse outro bem que nós estamos interessados, o preço dos bens que podem substituir, ao invés de comprar sanduíche, ele pode comprar outra coisa. Que mais? Ele pode comprar bens complementares, então que andam junto com o bem principal que nós estamos analisando, chamados preço do bem Z para aquele indivíduo, e as expectativas dele ou os gostos podem mudar conforme a necessidade. Tudo bem? Então, se mantivermos aqui, na verdade, a gente vai resumir essa função de demanda, porque nós estamos aqui com 5 variáveis, então estamos trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo. Então, geralmente, no curso de Micro 1, aí, a gente vai resumir um pouco para começar a entender esse problema.
Tá? Então esse ponto aqui do slide é para dizer isso. Se mantivermos os fatores 2 até o 4 constantes, né, seria aqui até o 2, 3, 4, 5, 2 até o 5, né, constantes, nós teremos uma relação quantidade e preço mais simples. O que eu estou querendo dizer é, se eu não mudar a renda do indivíduo, se o preço do bem substituto continuar a mesma coisa, se o preço do bem complementar continuar a mesma coisa, e os gostos desse indivíduo e as expectativas desse indivíduo não se alterarem, eu posso resumir essa função daqui como algo mais simples, que fica só a quantidade que eu quero comprar do bem X, o sanduíche, que depende apenas do seu preço. Tá? Para quem viu nos cursos de Micro 1 ou Introdução à Economia, isso é chamado de cláusula ceteris paribus, né? Do latim, coeteris paribus. Tudo mais constante, né? Então só estamos variando aqui a variável de interesse, que é o preço do sanduíche e a quantidade do sanduíche que o consumidor quer comprar, tá? Bom, e já foi muito estudado isso, né? E vocês já devem saber de ver outros cursos, de ver, inclusive na linguagem coloquial comum, né, que quando o preço de uma determinada mercadoria sobe, a demanda por essa mesma mercadoria desce. Então, se o sanduíche está mais caro, você vai estar menos propenso a comprar esse sanduíche. Se ele estiver mais barato, você fica mais propenso a comprá-lo. Tudo bem? Por isso o vice-versa ali embaixo. Então, no esquema gráfico, tirado do livro, tá ok? Então, está em inglês aqui, mas é o nosso livro do Pintic, tá ok? No esquema gráfico, fica dessa forma. Nós temos no eixo vertical preço do café. Ele está falando aqui que o nosso bem X de interesse, por exemplo, pode ser café. Tá? Nós temos o preço do café e a quantidade demandada de café. Tudo bem? Então, quando o preço está alto, o consumidor deseja consumir menos café. Digamos que seja... O interessante aqui também é definir o tempo, né? Vamos pensar na quantidade semanal de café. Tudo bem? Se o preço do café está muito caro, digamos que você deseja consumir apenas 4 cafés por mês, por semana. Tudo bem? Então, há um preço aí, vamos pensar no café expresso, né? O preço do café expresso nos tempos normais, sem pandemia, né? De aeroporto, R$5. Então, um café bem caro aí, né? Então, vou até reduzir essa quantidade aqui. Vou colocar um café tão caro assim, né? Vamos pôr 3. Então, o indivíduo queria consumir 3. Há um café tão caro, tá? Aqui em Mariano nós temos um café perto disso, que é o preço de turista, né? Bom, o que mais? Se o café estiver mais barato, digamos aí R$3, tá? O indivíduo pode alterar sua demanda também, tá? Tipicamente aí o indivíduo vai alterar para uma demanda maior. Digamos que ele deseja então consumir 4 cafés, tá? E assim vai. Tipo, se o preço estiver mais barato ainda, a propensão desse indivíduo a consumir cafés vai estar mais alta. Então nós temos aí uma demanda individual por café. Tudo bem? Esse indivíduo se comporta dessa forma perante a esses preços do café. Tá? Outros indivíduos podem ter demandas diferentes em relação ao café. Tá? Então aqui também no nosso livro, ele mudou o exemplo aqui, não continuou com café, poderia ter continuado. Né? Mas o que a gente chama de demanda de mercado é obtida somando diversos agentes. A gente vai ter mais uma aula de fundamentos, onde a gente vai voltar nesse ponto. Mas ele mudou aqui o nosso bem de interesse para livros. Tá em inglês ali, porque também é do livro do Pintic Rubenfeld, eu só achei essa imagem no formato em inglês. Então ele fala de book, livros, né? Então, a Joan demanda aqui, quando o preço do livro está 20, ela demanda comprar 3 livros
Digamos aí que esse período de tempo é o semestre. Então ela vai demandar 3 livros por semestre. Tá? Para esse mesmo preço de 20, digamos que o Edward aqui deseja apenas um livro. Tudo bem? E aqui numa versão bem simples, no mercado só de 2 pessoas, o mercado se obtém o quê? Somando a esse mesmo preço, é o que a gente chama de soma horizontal, somando a esse mesmo preço as quantidades desses 2 indivíduos. No caso aqui são apenas 2. Então, ao preço de 20, eu somo a quantidade da Joan e do Edward. Então, o mercado como um todo, ao preço de 20, demanda 4 livros. Tá? Se eu quisesse ser mais específico, eu teria que falar que livro é esse. Pode ser o livro de micro 2, por exemplo. Tá ok? E se eu tiver um mercado maior, eu vou ter mais indivíduos participando. Então, eu vou ter que somar muito mais gente para esse mercado. Tudo bem? Vamos falar rapidinho aqui da curva de oferta, tá? Para depois entrar no vídeo de fundamentos neoclássicos dessas duas curvas, da curva de oferta e da curva de demanda. Existe o que a gente chama de curva de oferta individual. Tá? Você pode pensar isso aqui como um indivíduo ou, né, como a oferta é uma relação econômica mais complexa, você pode pensar na firma, né, de uma organização de produção mais complexa. Mas existem atividades que o indivíduo mesmo pode sozinho fazer. Tá? Tipo confecção de artesanato, né? Comida. Então, tem algumas coisas que o indivíduo consegue ofertar. O indivíduo comum. Tá? E a própria força de trabalho, que nós vamos falar mais para frente nesse curso. Bom, a curva de oferta estabelece uma relação de preços e quantidades crescente. Então, se o preço aumenta, a propensão que o indivíduo ou a firma está disposta a colocar no mercado é maior. 4 fatores importantes alteram a oferta de uma firma J, que vamos chamar essa firma um indivíduo de J. Tá? O preço de venda do produto, então PX pode ser sanduíche de novo, PXJ. Tá? Esse preço vai dar uma receita unitária que eu vou explicar na aula que vem. Custos de produção dos insumos necessários para se produzir X. Então, para produzir o sanduíche, você vai precisar de pão. Né? Para produzir esse pão, você vai precisar de vários ingredientes, de forno, energia elétrica, água, etc. Então, os custos desses insumos necessários para produzir a mercadoria X que nós estamos falando. Então, aqui de uma forma bem resumida, vai ter uma função para descrever isso. Tá? Aqui uma função que eu coloquei em função do capital e do trabalho, porque é uma forma clássica de ver isso. Mas podem entrar aqui vários insumos, várias variáveis diferentes, tais como essa que eu descrevi. Tá? Matéria-prima, energia e vários tipos de custo que podem ser vistos melhor num curso específico sobre custo de produção e microeconomia 1. A tecnologia de produção, como é que esse sanduíche é feito, digamos, como é que esse bem X é produzido. Tá? Então existem tecnologias que encarecem e existem tecnologias que deixam mais barato, e isso influencia na curva de oferta, e expectativas de investimento, expectativas de como esse mercado vai se comportar no futuro, também são relevantes aqui para a oferta individual. Tá ok? Então, novamente aí uma ilustração gráfica do que nós estamos dizendo. No eixo vertical nós colocamos o preço. Tudo bem? Lembrando que essa forma de colocar preços, que é na verdade a variável exógena, né? tanto na curva de oferta, né? quanto na curva de demanda, veja só. Né? Colocar preços no eixo vertical é usual na economia, tá ok? Então é uma variável exógena que entra no eixo vertical e geralmente a gente está interessado na variável de interesse aqui, que é a quantidade que o consumidor vai
comprar ou a firma vai produzir, mas nós colocamos essa quantidade no eixo horizontal. Bom, assim que o preço sobe, P1 é maior do que P2, aqui ele está falando um mercado de carne, de bife. Assim que o preço sobe, existe uma propensão maior a ofertar esse produto. Mais produtores vão disponibilizar esse produto no mercado, então a quantidade aumenta nessa relação positiva. Tá? Novamente, aqui talvez nós precisamos considerar esses outros fatores como fixo. A tecnologia está fixa, o custo de produção está fixo e a expectativa de investimento está fixa. Nós vamos ter uma relação de que X para a firma J produtora, né? Vou mudar aqui a função só para não confundi-los, depende apenas do preço de X J no mercado. Tá? Então existe uma função aí positivamente inclinada para a curva de oferta. Tá? Assim como a demanda, nós podemos ter a oferta de mercado, não só a oferta individual das firmas. Então a oferta de mercado é composta somando-se todas as firmas, a produção de todas as firmas. Isso também é chamado de soma horizontal. Então essa soma horizontal aqui é importante para nós entendermos a formação do mercado. Então o livro aqui também do Pindyck, esse gráfico também do Pindyck e Rubenfeld, voltou a falar de livros, preço do livro, produto X voltou a ser livro aqui. Novamente podemos considerar o tempo como semestre. Tá? E olha só, esse aqui é o Robert que está querendo ofertar livros. Talvez ele tenha o livro de micro 2 lá que ele usou no semestre anterior e agora ele já está querendo vender. Aliás, ele tem até 3 livros desse mesmo exemplar, conseguiu esses 3. O Gregory conseguiu 4, tudo bem? Então, ao preço de 20, tá? O Robert está disposto a ofertar 3 livros, consegue vender 3 livros no mercado, e o Gregory, ao preço de 20, consegue ofertar 4 livros. Ok? Como é que é o mercado aqui formado só pelo Robert e pelo Gregory? Tá? Exemplos do livro, né? Esse mercado aí formado por esses dois ofertantes vai pegar o preço de 20 e somar as quantidades que eles dois estão dispostos a ofertar. Então é 3 mais 4, nós temos aí 7 livros nesse pequeno mercado. Tá ok? Fica aí como exercício para o final da aula. Encontre a demanda de mercado descrita pelo último gráfico do slide 10, esse gráfico daqui. Opa. Tá? Então encontre essa demanda, a função de demanda para essa reta daqui. Tá? E a curva de oferta do slide anterior, esse slide 3. Então, encontre as equações que descrevem essa oferta e essa demanda, determine o equilíbrio de mercado para esses livros, para essas duas equações. Tá? E eu dei uma dica aqui para ficar mais simples. Né? A demanda passa pelo ponto 0,35. Tá? Então, se não vender nada, ou melhor, se o preço estiver 35, nenhum dos dois consumidores vai estar disposto a comprar. Tá? E se o preço estiver igual a 0, eles vão demandar 10 livros. Tá? E a oferta passa pelos pontos 0,5 e 7,20. Tá ok? Preciso cortar esse livro aqui antes de entrar no exemplo que nós vamos ver na aula 1.3. Então, ficamos por aqui. Até a aula 1.2, que eu vou falar dos fundamentos da oferta e da demanda por meio da economia neoclássica, a microeconomia neoclássica. Ok? Até lá!